Então, através de todos os séculos da história, tudo veio de Deus, tudo foi decretado por Deus, e Ele não fez só limites. O que a Bíblia diz é que Deus fez tudo acontecer. Ele não só controlou as coisas, Ele não só estabeleceu o limite para as coisas acontecerem, Ele fez meticulosamente, total e exaustivamente, soberanamente, decretou todas essas coisas. Agora, isso levanta muitas questões, porque, como eu disse, Deus decretou tudo e você é responsável. Você é responsável. Diferente lá da história de Édipo, que nada que ele fizesse, você vê, ele queria impedir de ele matar o pai e casar com a mãe. Esse é o fatalismo pagão. Ele tentou de todas as formas, ele acabou matando o pai e casando com a mãe. Não havia nada que ele pudesse fazer. E nós devemos começar reconhecendo que a doutrina bíblica do decreto de Deus está em cada parte da Bíblia. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. E muitas pessoas, na dificuldade dessa declaração de Jeremias, Deus decreta todas as desgraças, todas as coisas boas, as pessoas inventaram, tentando escapar das dificuldades disso, a ideia da permissão. Então a gente fala sobre a vontade permissiva de Deus, porque nós não compreendemos com aquela criancinha de 5 anos de idade e estamos tentando, sem entender os propósitos de Deus, falar a respeito dele e colocar os limites que nós achamos adequados à nossa própria mente. E por tudo que nós vimos, os seus decretos nunca podem ser encapsulados pela palavra permissão. É totalmente inconsistente com a Bíblia, inconsistente logicamente, não é? Porque permissão quer dizer não impedir uma tendência de acontecer, ou permitir que aquela tendência aconteça. No final das contas, você vê, isso seria só para alguém falar uma bobagem, mas não impediria nada o fato de Deus ter decretado aquilo. Porque é óbvio que se Deus pudesse impedir algo, e Ele olhasse para algo e dissesse, eu não vou impedir, vou deixar acontecer, foi a vontade dele que fez acontecer, porque Ele podia ter impedido, Ele não quis. Ele podia ter falado, não vai acontecer, eu não quero. Mas se Ele falar, não, tá, isso pensando impiamente, né, negando o que a Bíblia diz. Mas mesmo assim você vê, a pessoa não se livra do fato de que a permissão seria um decreto. Porque se aquilo... A única coisa que podia impedir aquilo de acontecer era Deus falar não. E Ele fala, não vou falar não. Quem que decidiu que aquilo acontecesse? Ele. Teria sido Ele da mesma forma. Você não se livrou nada, você só se tornou alguém que negou a Bíblia, que negou Deus, que negou a verdade de Deus. E você não resolveu nada. Você não resolveu nada filosoficamente, nem racionalmente. Você só conseguiu negar a verdade e não resolver problema nenhum. Quer dizer, agiu como aquela criança mesmo. Mas um conhecido teólogo arminiano disse assim, Deus simplesmente permite que esses agentes produzam o que quiserem. Esta é a verdadeira permissão, ou seja, não eficácia na interferência, ou seja, Deus não interfere. O que ele está dizendo é o seguinte, ele simplesmente não está mencionando a Bíblia, porque ele não pode, mas ele está dizendo que Deus não interfere. Quando ele diz que Deus não interfere, ele só não percebe que ele está dizendo uma grande bobagem. Deus decretou do mesmo jeito, porque se Deus podia interferir e dizer não, e se ele dissesse não, não aconteceria, e Deus não interferiu, é óbvio que Deus seria o responsável, você não resolveu nada. É por isso que você, por exemplo, se você vê uma criancinha se afogando e não fizer nada, você é penalizado pela justiça. Você vai dizer assim, mas eu não fiz nada. Mas você estava lá, você viu que ela ia, você não fez nada, mas eu não fiz nada, eu só dei a permissão. Eu só foi a minha vontade permissiva, assim, eu olhei e pensei, vai cair. Fiz nada. Não, a pessoa vai dizer, você é responsável, você podia ter impedido, podia segurar a criança, podia tirar a criança, você não fez. Ela é incapaz, você podia ter impedido, você vê. Não, permitir, quando eu poderia perfeitamente como Deus impedir, é a mesma coisa. Essa pessoa só conseguiu pecar, negar a Bíblia e não resolveu nada. Ela só consegue ir para o inferno de graça, assim, negando a verdade de Deus. Mas toda essa ideia de não interferência
nega o que a Bíblia está dizendo, porque a Bíblia não diz sobre permissão, não é? E Deus resolve pensar, vou tentar achar um propósito para isso. Não, a Bíblia diz que Deus decretou esses propósitos antes do mundo existir, na eternidade passada. Não havia nenhum agente maligno no mundo para que pudesse, de alguma forma, ser incluído. Deus pensou, existe um tal chamado demônio. Não era para existir demônio, mas existe demônio. E agora? Vou tentar achar um propósito para esse demônio. Não existiria demônio, queridos. Quando Deus fez o decreto, só existe um demônio porque Ele decretou. Por isso que Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus. Porque ele é tanto de Deus quanto você é de Deus, quanto os querubins são de Deus. Tudo que existe, todas as potestades e principados, quer caídos, quer não caídos, foram criados por Ele e para Ele, e em Cristo foram criados e para a glória dEle. Tudo, para que Deus pensasse que, embora aquilo fosse contrário à sua vontade, contrário à sua natureza, mas aquilo existe, ele não pode fazer nada, posso existe, eu não gosto, mas existe, por mim não existia, esse demônio existe, então eu vou tentar achar uma coisa boa para esse troço, para ele conceder a permissão, ou seja, não interferir, para ele se abster de interferir naquilo que aquele demônio quer fazer, para ele só aquecer. Assim você podia falar de permissão, se existisse uma força independente de Deus, que não foi criada por Ele, que não existisse nele, não se movesse nele, não respirasse nele, e não usasse o poder dele para existir. Você pode dizer assim, mas como esse ser mal existe, usa o poder de Deus para fazer maldade? Existe você, eu, as pessoas lá fora, estão falando tudo coisa errada, mas estão usando o quê? O poder de quem? A vida de quem? De Deus. É a mesma coisa. Essa lógica. Nada existia no estabelecimento dos decretos de Deus. Nada no universo, nem demônios, nem homens, nem universo. A Bíblia diz que nele nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos. Nós existimos em Deus. Não existe algo independente dele que tenha existido. E aí ele viu que esse troço existe, eu vou permitir que ele faça algo aqui e vou tentar dar um jeito. As coisas existem nele, se movem nele. Então você distinguir finalmente uma vontade decretada de Deus, de uma vontade permissiva, é artificial e finalmente é inútil. Porque você não consegue fazer o que você queria, que era dizer que Deus não tem nada a ver com aquilo, e ainda você nega tudo que a Bíblia diz a respeito de Deus. Então, normalmente, nós não queremos afirmar assim, com medo de parecermos sugerir que, de alguma maneira, Deus tenha uma relação com todas essas coisas que acontecem. Quando Jó disse que nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos, ele estava falando das desgraças que aconteceram na vida dele, dos seus filhos. Você pode ver que ele usa até a linguagem, tipo assim, nós recebemos o bem das mãos de Deus, não vamos receber o mal. O mal que ele está dizendo é a morte dos seus filhos, é a perda dos seus bens e a perda da sua saúde. Então, a coisa mais terrível que aconteceu, o maior pecado, a maior tragédia, a coisa mais má que esse mundo já viu, foi o assassinato do Filho de Deus. Agora é óbvio que Deus decretou isso na eternidade. Ou Deus pensou, meu filho um dia vai morrer, vou ter que pensar numa coisa para isso, para me permitir isso. Como é que o filho dele ia morrer se ele não criasse um mundo? Se ele não tivesse um plano eterno para o filho morrer? Na verdade, o mundo foi criado para que o filho dele morresse na cruz. Esse é o plano eterno. A coisa mais má da história está no centro do propósito. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Esse é o propósito. Esse é o decreto. Então, algumas pessoas podem até ter um desejo nobre, mas o desejo nobre não deixam de ser diabólico porque são nobres. Não é? Eu não vou dizer que lá os estoicos pensaram naquelas bobagens que eles pensaram, por isso ou por aquilo, eu não conheço nem os estoicos. Existiam milhares de estoicos, de filósofos epicureus. Eu não sei lá por que todos eles pensaram e abraçaram isso. Eu sei que tudo que eles estavam falando é totalmente errado, logicamente e biblicamente.